Boa noite a todo mundo que chegou aí. Estamos aqui na nossa 7ª aula do nosso curso de linguagem C. Eu vou apresentar a tela aqui do curso, que mostrando o novo tópico que abriu, né, de matéria nova. Tá aparecendo aí, né? A tela do Moodle. Tá aparecendo. Beleza. Então, a gente já viu até agora, vamos só recapitular. A gente já viu né, identificadores, palavras reservadas, estrutura de programa em C, já falamos sobre comandos de entrada e saída, já usamos o LVP, já aprendemos também sobre estrutura condicional, né, toda ela aqui, já estudamos também a estrutura condicional switch case, então compreendemos tudo da estrutura condicional, já aprendemos também tudo aqui sobre estrutura de repetição, todos os 3 tipos dela também, aqui. Então, a gente já viu grande parte do curso, tá, gente? Agora a gente vai ver alguns tópicos que são que a gente, para quem fez o curso de algoritmos lá anteriormente, né, a gente não viu isso, porque isso aqui é mais avançado um pouco e a gente trouxe isso para a linguagem C, beleza? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa aula de hoje e nas próximas, por quê? Porque isso que vocês vão ver agora, vocês não viram ainda lá no curso de algoritmos e não tem, né, uma teoria em si ainda, né, mas vocês vão aprender agora e vai dar tudo certo, beleza? Só salientando mesmo que vocês não viram isso ainda, então tem que prestar bastante atenção. Então vamos lá, hoje a gente vai falar de vetores. Então, aqui na sala do Moodle, ele já mostra que basicamente o que é um vetor, mostra aqui a memória, o índice de identificação, posição na memória e o valor de cada posição aqui que está na memória. Aí, para vocês estudarem, vai ter aqui um roteiro de estudo, que vocês vão ter que, primeiro, assistir a videoaula, né, de vetor, que está aqui. Vão ter que estudar a página 23 e 24 da apostila do curso, que fala sobre vetores, tá? A apostila está aqui antes dos tópicos, ó, ela apostila aqui, ó, tá bom? Página 23 e 24, vão fazer a leitura e também vão fazer a leitura aqui desse PowerPoint de vetores que faz mais explicações sobre o vetor, tá? Depois que vocês fazerem todos esses 3 passos aí para aprender a matéria, vocês vão fazer efetivamente as atividades, que é resolver os problemas de vetores aqui do LVP, de correção automática, 5 exercícios, mais aqui o extra, tá? Que é alguns exercícios do NOIC, tá? Que vocês vão clicar aqui, ó, e eu vou trocar o compartilhamento para compartilhar com a outra para vocês verem. Vocês vão entrar aqui no link do NOIC, como atividade extra. Tá aparecendo o NOIC aí, né? Tá aparecendo. Sim. Aí aqui ó, ele avança mais ainda nos vetores, com alguns exemplos de exercício, mostra que tem alguns exercícios resolvidos, para competições também, algumas dicas e tal, e ele explica tudo aqui do vetor, e mais ao final ele coloca 10 problemas de desafio, né, como exercícios extras para a gente aqui do curso, tá? Então, os exercícios que vocês têm que fazer são 5 do LVP, mais esses aqui extra, o qual que vocês conseguirem fazer já vai ser de grande tamanho, tá? Porque isso aqui vai ser melhor para vocês mesmos aprender sobre o vetor, tá? Eu não sei se a gente consegue dar nota nisso aqui, mas como é exercício extra, eu acho que não vale nota no nosso curso, não, mas mais para a aprendizagem de vocês mesmos, né? Ele mostra que menor posição, trove um vetor, LED, criptografia, e vocês vão tentar fazer aqui, ó, clicando, deixa eu ver para onde ele leva. Ele leva lá para o URI. A gente já falou do URI, né, se não me engano. Que vocês vão fazer o cadastro lá e vão resolver lá do mesmo jeito que resolve no LVP, tá? Então é isso. Voltando aqui para o Moodle. Então vocês vão ver a videoaula
vão ler o livro lá da página 23 e 24, a apostila, e vão ler também essa apresentação sobre vetores. Depois vocês vão fazer essas 5 atividades aqui, e vocês também têm a atividade extra aqui do NOIC, tá? Naquelas 10 lá. Tenta fazer aquelas que você conseguir, tá? Para vocês aprenderem melhor aí o vetor. Aqui vai ter um gabarito, depois a gente vai disponibilizar, depois que vocês tentarem fazer algumas tentativas. Beleza? Podem passar por material, alguma dúvida? Sem dúvidas. Beleza. Então, vamos aqui passar para o nosso material de hoje. Compartilhar. Não, foi errado. Compartilhar. Tá aparecendo o material, tá, né? Sim. Beleza. Então, hoje, nossa aula 7, né, a gente vai falar sobre vetores. Então, a agenda de hoje é falar sobre os vetores. O que é um vetor? Vetor, então, é uma variável que armazena mais de uma informação do mesmo tipo. Tá? Então, um vetor é uma variável que armazena mais de uma informação do mesmo tipo. São caracterizados por terem todos os elementos pertencentes ao mesmo tipo de dado. Tá? Então, vamos entender melhor aqui. Qual que é a sintaxe do vetor? Então, a gente tem a inicialização, né, a declaração, e depois também a gente pode fazer a inicialização do vetor, tá? Mesmo jeito que a gente faz com variáveis, a gente coloca o tipo da variável, aqui seria então o tipo do vetor, que vai ser inteiro, real, né, float, que seria real, né, int para inteiro, caractere, seria char, né, e aqui seria então o tipo do vetor. Aqui então vai ser o nome do vetor, que seria basicamente o nome da variável que a gente cria, tá? Então, o nome do vetor seria aquelas mesmas regras lá, que não pode ter espaço, que não pode começar com número, aquelas regrinhas que a gente já viu lá dos identificadores. E aqui a gente tem um colchetes, aqui no nome da variável, que é o tamanho desse vetor, certo? Então, a gente tem o tipo do vetor, que vai ser inteiro, real, caractere, e por aí vai. Temos o nome do vetor, que pode ser, vamos supor, notas, médias, somas, né? E o tamanho do vetor, que vai ser o tamanho de casas, né, de memórias que a gente vai ter dentro do vetor. Por exemplo, pode ser 20, 50 e 100, por exemplo, né? Tudo certo com a sintaxe aqui? Qualquer dúvida, vocês podem interromper, tá? Eu vou passando. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Só interromper o compartilhamento, porque tá dando um erro aqui para mim. Deixa eu... Porque eu não sei se vai ficar bom para vocês, mas... Apresentar. Tá aparecendo certinho? Tá aparecendo. Beleza. Eu acho que tá dando para ler, só tá com umas bordas pretas do lado, né? Mas dá para ler, né? Sim, sim. Beleza, vamos Pelo menos continuar para aqui. mim, para quem tiver no celular, se não tiver dando para ver, põe no chat. Ou abre o microfone. Sim.
Beleza. Então, aqui a gente tem... Vamos voltar aqui, né? Que vocês perderam um pouquinho. Então, o que é um vetor? Armazena, né, uma variável que armazena mais de uma informação do mesmo tipo, né? Então, a gente tem o tipo do vetor, inteiro, real, caractere, por exemplo. Temos o nome do vetor, né? Do mesmo jeito que o nome variável, e o tamanho do vetor, tá? Essa seria a declaração do meu vetor, do mesmo jeito que a gente declara variáveis no início do programa. Um exemplo aqui, então, seria um vetor do tipo float, ou seja, do tipo real, chamado notas, e tem 10 posições, né? Então, o tamanho dele é 10. Beleza. Então, eu tenho meu vetor notas com 10 posições, que vai, né? Meu vetor, então, ele começa sempre em 0. Para ele, se ele tem 10 posições, ele vai de 0 a 9, tá? Vocês têm que compreender isso aí. Se ele começa em 0, para mim ter 10 posições, ele tem que terminar em 9. Quer ver? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? Então, se ele começa em 0, ele termina em 9. E ele sempre começa em 0. Tá? Então, aqui, para mim ter 10 posições, ele começa em 0 e termina em 9. Ok? Se ele tivesse 20 posições, ele começava em 0 e terminava em 19. Se ele tivesse 100 posições, ele começava em 0 e terminava em 99 posições. Tranquilo? Então, aqui a gente tem os índices do vetor, que são esse I aqui, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são os índices desse vetor notas, tá? Então, se eu quiser consultar o valor que está armazenado aqui na memória no índice 0, a gente vai ver como é que a gente faz isso aqui daqui a pouco, tá? Então, aqui na minha no meu vetor notas, a gente tem como se fosse uma ficha, né, horizontal, que guarda valores do mesmo tipo, ou seja, do mesmo tipo real, que tem casas decimais, tá vendo? Alguns aqui tem casas decimais. Então, aqui na minha posição, no meu índice 0, eu tenho o valor 10, no índice 1 eu tenho o valor 7,5, no índice 2 eu tenho o valor 5, no índice 3, 8 e por aí vai. Né? Então, em cada índice eu tenho um valor, certo? Então, como eu posso acessar o conteúdo do vetor? Tá, eu tenho meu vetor, né, com 10 posições, com tamanho 10, que vai de 0 a 9 nos índices, que tem alguns valores dentro dele. Então, como eu posso acessar o conteúdo desse vetor? Do mesmo jeito que a variável, a gente faz cálculos, a gente entra com dados nela, a gente sai com dados através do printf, a gente também faz isso com o vetor. Tá? Então, para a gente entrar com dados dentro do vetor, na variável, a gente não lia a variável, então scanf e, né, leia a variável. Né? Então, aqui no vetor não é diferente. Então, para entrar com dados no vetor, a gente tem que saber o quê? O tipo do vetor e o índice, onde eu quero guardar esse número. Tá? Então, aqui na entrada de dados, por exemplo, ó, eu estou lendo aqui com scanf, do jeito que a gente já aprendeu, do tipo porcentagem F, porque o meu vetor é float, né, do mesmo jeito que era variável, a gente coloca porcentagem F, e o endereçamento com E comercial e o nome da variável, mas aqui não é o nome da variável, e sim o nome do vetor. Tá? Então, o nome é notas, e o índice que eu quero guardar o valor que eu vou ler agora, que vai ser o índice 5. Tá? Eu não estou entrando com o valor 5, não, tá, gente? Esse valor que está aqui, ó, na entrada de dados, significa o índice. Então, esse 5 aqui, ó, seria o I. Então, aqui, ó, no I 5, é 9. Então, vamos supor que eu entrei aqui no scanf com 9, então ele ficou aqui na minha posição 5 do vetor notas. Certo? Vamos fazer a saída de dados agora. Vamos supor que eu tenho todos os valores já preenchidos na minha ficha, ou seja, no meu vetor, e eu quero sair com um valor determinado aqui. Vamos supor que eu quero sair com um valor que está guardado no índice 1, quer dizer, no índice 0. Então, eu quero imprimir o valor que está no índice 0. Como eu faço? Do mesmo jeito que eu faço com variável. Printf, aí eu posso colocar um texto antes, e o porcentagem F, aqui é onde o valor que eu vou, valor do vetor, da variável, vai ficar ali com 5 casas inteiras e 2 decimais. Né? E o que eu vou mostrar ali no porcentagem F é o notas, né? O meu vetor notas na posição 0. Então, eu vou mostrar esse valor aqui, ó. O meu vetor é notas,
e a posição é 0. Então, eu vou mostrar o valor 10 aqui, então, em nota. Nota vai ser igual a 10. E, por último, a gente também pode fazer cálculos com os dados, do mesmo jeito que a gente faz com variáveis, a gente pode fazer com vetores, tá? Então, eu posso somar todos os valores de um vetor. Como eu faço isso? Eu crio, né, anteriormente, minha variável soma, começa ela com 0, porque eu não somei nada ainda, e eu vou somando os valores. Aqui, por exemplo, eu estou somando só 2 valores específicos, que é o valor que está aqui no índice 2, que é 5, mais o valor que está no índice 8, que é 9,8. Então, ele vai somar 9,8 com 5, e o valor vai estar em soma. Tranquilo? Todo mundo conseguiu entender aqui a entrada de dados, a saída de dados e os cálculos com vetores? O Miguel mandou no chat. Isso é para evitar de criar 10 variáveis? Sim, por exemplo, imagina que você tenha que ler 100 notas de 100 alunos, e você precise dar 100 notas. Então, melhor do que você criar nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, é melhor você criar um vetor com 100 posições, e aí você vai guardando no nota 0, guarda a primeira nota, no nota 1, guarda a segunda nota, e assim por diante. Ou no caso em que você queira guardar coisas de tamanhos variáveis, por exemplo. Imagina que você quer guardar notas, só que você não sabe quantas notas você quer guardar. Então, não dá para você usar uma variável para isso, várias variáveis para isso, porque você não sabe quantas você vai precisar. Então, aí você declara um vetor com um tamanho específico de variáveis de notas, por exemplo, que você vai precisar. O Carlos... Ô, Luiz Miguel, deixa eu só complementar essa pergunta do Miguel, aí depois você responde. Sim, a gente faz... podemos fazer um link com as estruturas de repetição que a gente viu. Né? Nos exercícios que a gente fez, a gente utilizava a estrutura de repetição para ler, por exemplo, 50 notas. Né? Mas se você parar para pensar no final de tudo lá no programa, se eu colocar para imprimir o valor, vamos supor que eu li nota, né, minha variável nota, que eu guardei o valor de nota. Se lá no final do programa eu colocar imprima, né, ou seja, printf nota, ele vai me mostrar o último valor que eu li em nota, e não todos, né? Então, isso aí dá para exemplificar o seguinte, que quando a gente não utiliza vetor, e sim estruturas de repetição, quando a gente for mostrar o valor que eu li em nota, a gente vai achar que vai mostrar todos, né? Mas vai mostrar o último que a gente leu, porque uma variável só guarda um valor, né? Por isso que a gente utiliza vetores, então. Por que a gente utiliza vetores? Porque a gente lê todos os valores e quando eu precisar consultar cada valor, usar cada valor, eu vou ter guardado todos eles, e não apenas um valor só. Entendeu, Miguel? Só para complementar aí melhor sua pergunta. Pode responder do Carlos, se quiser. Então, o Carlos perguntou, dá para usar for nesses vetores para passar por cada valor? Vai ser basicamente essa forma que a gente mais vai usar. Vai ser um for que vai ir do 0, né, até o tamanho do vetor. Então, sim. Sim. Fazendo um link aqui também, ó, esse i aqui que a gente está vendo, ó, ele basicamente seria a mesma coisa que lá na estrutura de repetição, né? Lá na estrutura de repetição, ele determina qual repetição ele está fazendo, e aqui no i do vetor, ele está determinando qual que é o índice dele. Então, vamos passar para a próxima. Então, aqui ele fala uma atenção. O C, né, ou seja, a linguagem C não verifica se o índice que você usou está dentro dos limites válidos. O que é esses limites válidos? Este é um cuidado que você deve tomar. O que é esses limites válidos? Os limites válidos são os índices. Né? Então, se eu declarei meu vetor notas do tipo real, que tem 10 posições, então ele vai de 0 a 9. Né? Então, por que isso dá erro? Aqui, se eu fazer dessas formas aqui, ó. Se eu tentar imprimir a nota na posição 10, não existe a posição 10. Então, ele vai dar erro.
certo? Então, aqui no scanf também, ó, se eu quiser ler uma nota e guardar no índice 15, não tem o índice 15. Então, vai dar erro também. E também, se eu quiser fazer uma soma aqui, ó, do nota 2, do índice 2, mais nota no índice 21, não tem índice 21, então vai dar erro também. Certo? Ok, Então, só contando, o Miguel mandou uma pergunta no chat, falando, no caso seria para evitar 10 scanf no caso de usar um for para passar por cada elemento do vetor. Exatamente isso. Se você basicamente isso. Você usa um for ou um while para percorrer, para ler, né, os valores de cada que o usuário vai digitar e vai entrar com cada valor. Mas é importante dizer que nesse negócio de se você põe um índice errado, um índice que não está dentro do vetor, ele não vai dar um erro na compilação e nem na execução. Ele vai retornar um número, só que vai ser um número aleatório, não vai ter nada a ver com aquele vetor ali. Então, vai funcionar, você vai conseguir rodar no código, mas vai ser um erro lógico, não vai executar da forma que você queria que executasse. Então, por exemplo, para exemplificar isso melhor, vocês têm que pensar que isso está dentro da memória RAM. Então, na memória RAM é como se fosse uma lista de números, uma lista enorme de números. Então, um vetor é basicamente uma lista dentro da RAM. Então, você tem uma lista de 0 a 9 com números dentro dessa lista. Só que depois dessa lista ainda tem mais memória RAM. Então, se você for tentar acessar o Notas 10 ali, ele vai pegar o próximo número que está debaixo dele na RAM, na memória RAM do computador. Então, você tem que se atentar para o índice que vocês usarem ser até o limite do vetor. Como eu falei, não vai dar um erro de compilação, mas vai dar errado o seu código. sim. Aí ele tratou isso aqui, então, como erro fatal, né? Que você vai estar esperando um valor e ele vai te dar outro. Por isso mesmo. Então, observe que em C, o primeiro elemento tem o índice 0 e o último índice, né, é o tamanho do vetor, 10 menos 1. Então, o último índice é o 9. Se eu tivesse 100, né, o último valor seria 99, tá? O último índice. Seguindo aqui. Então, a inicialização de vetores. Então, a gente aprendeu a declarar os vetores, agora a gente pode aprender a inicializar os vetores, do mesmo jeito de variável, tá? Então, um vetor, a gente viu que é uma estrutura que armazena uma lista de valores do mesmo tipo na mesma variável, né? Como se fosse uma ficha, né? De vários valores comuns, né? Então, aqui agora eu tenho um valor, né? Eu tenho um vetor do tipo inteiro, chamado de vetor mesmo, e com 5 posições. Então, o índice dele vai de quanto? De quanto até quanto, gente, o índice dele? De 0 a 4. De 0 a 4. Então, o primeiro índice aqui é 0, o segundo é 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 índices, quer dizer, eu tenho 5 índices, o tamanho dele é 5, mas eu tenho de 0 a 4 índices. Beleza? Tá. Ou apenas float notas com 10 posições, tá? A gente também pode inicializar assim. Mas aqui, essa inicialização que eu falo, isso aqui seria declarar, né, seria declarar o vetor. E inicializar o vetor com alguns valores seria dessa forma aqui. O que seria essa inicialização? Eu declarei o vetor como do tipo inteiro, com o valor 5, né? Então, ele tem 5, o tamanho dele é 5, então ele tem 5 índices. Então, eu já coloquei dentro de todos esses índices, alguns valores. Então, no primeiro índice eu coloquei 10, no segundo 15, no terceiro 20, no quarto 25 e no quinto 30. Beleza? Então, o meu vetor já foi preenchido. Eu já declarei o vetor, chamado vetor mesmo, né, com 5 posições, né, o tamanho 5, e já coloquei dentro de todos esses índices um valor dentro da memória. Beleza? Então, o meu vetor já está preenchido. Então, por isso que eu já inicializei o vetor. Essa linha de código aqui, então, é
a inicialização, tá? Do mesmo jeito que a gente coloca lá índice soma começando com zero, quantidade começando com zero. Aqui a gente coloca o vetor com alguns valores que a gente quiser, tá? Entre chaves. Alguém que fala alguma coisa? Eu queria fazer uma consideração aqui, eu errei eu confundi inicialização com declaração. Essa parte de baixo aí é uma declaração do vetor. Não tem nenhum valor dentro do vetor. Se você fizer float notas 10 aí, na verdade existem valores, só que são valores aleatórios que já estavam na memória RAM lá. E ele apenas pegou isso aleatoriamente. Mas se vocês declararem com aquela sintaxe de cima, mostrando cada valor dentro de chaves, aí sim vai ter esses valores de fato dentro do vetor. O Miguel mandou, e se não tiver espaço na memória, aí dá erro. Ou dá erro, ou ele vai usar o HD para armazenar, mas a maioria das vezes vai dar erro. Então, se você tentar, provavelmente vai dar certo se você tentar executar notas 1 bilhão, mas você não vai conseguir usar de fato toda a memória que todos esses números. Sim. Né? Então, esse slide aqui foi só para mostrar a inicialização dos vetores, né, com alguns valores aqui. Então, Miguel, pode falar. Ô, Luiz, eu tenho uma dúvida. E se eu, tipo assim, ali você atribuiu os valores a todos os índices do vetor. Aí, e se eu não quiser, se eu quiser deixar um índice em branco, por exemplo, eu tenho que pôr zero ou eu posso deixar vazio? Eu acho que você pode pôr zero, né? Você sabe responder essa pergunta, Luiz Miguel? Você pode pôr um valor aleatório. Eu não Sim. sei se dá para deixar vírgulas vazias ali na declaração do vetor, mas se você quer um valor, por causa que não existe item de vetor vazio, isso não existe. O vetor vai estar preenchido, aquele espaço vai estar preenchido com um valor ou que você inicializou, ou um valor que já estava na memória. Então não vai estar vazio aquele lugar, vai estar um número, só que vai ser um número aleatório. Então você pode inicializar com qualquer valor ali, por causa que se você não tivesse inicializado, eu também estaria com algum valor ali. Então dá na mesma você por zero, por qualquer valor, ou não por valor. Uhum. Aí, ô Miguel, vamos supor então que você fez um vetor inteiro chamado soma com o tamanho 5. Né? E você já tem os valores que você quer somar. Então, são 5 valores. Vamos supor então que é 10, 15, 20, 25 e 30 mesmo. Né? Vamos supor que você quer somar todos esses valores. Né? Mas vamos supor que então que você quer deixar o índice 1 aqui vazio e o índice 3 aqui vazio. Né? Então, vamos supor que igual você queria colocar vazio aí, né? Você pode colocar 0 e aqui também 0. Porque aí, se você somar, não vai interferir, né? 0 com 0, não vai interferir na soma do vetor todo. Entendeu? Ah, sim, ok, obrigado. Nada. Então, vamos passar aqui para o próximo. Então, agora a gente vai ter 3 exemplos. Primeiro exemplo é entrar com dados no vetor, que seria o nosso comando scanf, do mesmo jeito que a gente entra com dados na variável, a gente vai entrar com dados no vetor. Então, já incluí minhas bibliotecas padrões, já abri minha função main, abri e fechei, e meus 2 comandos padrões também aqui, systempause e return 0. Aí aqui eu escrevi o meu código, tá? Então, aqui eu inicializei, né, declarei minha variável i, que é a minha variável contadora da minha estrutura de repetição for, tá? Lembrem dela. E tenho a minha declarada aqui um vetor, chamado vetor mesmo, com 5 posições. Então, eu inicializo aqui, né, declaro aqui a minha estrutura de repetição for, então abre e fecha a for, e aqui eu tenho as 3 seções do for, né? Eu inicializei o i com 0. Se eu inicializei com 0, ele tem que ser menor que o tamanho que eu quero, que é 5. Então, vai de 0 a 5. Se eu começasse em 1, ele
ele ia ser menor ou igual. Mas eu vou falar por que que aqui a gente não podia colocar 1. E o I++, que vai para a próxima repetição, tá? Então, o que que essa estrutura de repetição está fazendo aqui? Ela está pedindo para digitar o valor, né? Digite o... Tá meio bagunçado aqui esse texto aqui que a gente tirou a foto, né? Mas a print, mas seria para pedir o valor aqui, digite o... Digite o porcentagem I, que seria... seria o primeiro valor. Primeiro valor, isso. Agora eu consegui identificar. Então, vamos voltar. Vamos explicar aqui porque eu não começo aí com 1, porque senão vocês vão entender direito, não. Começo com 0, por que que minha estrutura de repetição começa com 0, mas anteriormente a gente falou que podia começar com 1. Quando eu utilizo uma estrutura de repetição que lá dentro dela eu vou ler ou vou utilizar algum vetor, eu tenho que começar o índice dela também com 0. Por quê? Porque na hora que eu for ler o vetor aqui na posição I, que vai ser a repetição, né, a vez da repetição, ela vai ler o primeiro valor no valor 1, se eu começar aqui a repetição com 1, certo? Então, a gente viu que o índice do vetor começa com 0. Então, quando eu for ler o primeiro valor aqui, vai ficar lá na memória do vetor no índice 0. Se eu tivesse começado aqui em cima com 1, o primeiro valor que eu ia guardar no vetor, ele estaria no índice 1 e não no 0, certo? Então, por isso que eu tenho que começar com 0 e aí eu tenho que usar o menor aqui, beleza? E quando a gente utilizar vetor, então a gente tem que sempre começar com 0, tá? Então, aqui o printf, ó, tá meio um pouco bagunçado para entender, mas vamos entender, ó. Digite o, aí porcentagem I. Porcentagem I vai ficar o quê aqui nesse valor? A variável I, tá? Primeiro que ele vai colocar a variável I, mais 1. Por quê? O I é 0, mais 1 é 1. Então, digite o primeiro valor. Aí eu vou entrar com o valor e vou guardar ele onde? No meu vetor, na posição I. Qual que é a posição I? Na posição 0. Tá? Então, na posição 0, vai ficar guardado o valor que eu digitar aqui agora. Certo? Beleza. Então, aí ele vai fazer isso 5 vezes, lendo cada posição do vetor. Né? 5 vezes. Então, ele vai preencher o vetor por completo. Aí aqui, ó, esse printf está um pouco diferente, que vocês, né? Ele colocou aqui um porcentagem I para mostrar qual o valor que você vai digitar. Se é o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto. Né? Então, ele vai pegar o I, começou em 0, então eu acrescento 1 nele para ele ficar como o meu primeiro valor. Na segunda vez, 1 mais 1 vai para o segundo valor. Aí, terceiro, quarto e quinto. Beleza? Todo mundo conseguiu entender esse exemplo aqui? Que seria só para entrar com dados no vetor. Uma dúvida? Tá. Não. Então, vocês perceberam que para ler um vetor em todas as posições, a gente precisa de uma estrutura de repetição, tá? Podia ser a while, a for e a do while, tá? Mas aqui eu utilizei a for, que é a melhor que foi aqui para a utilização. Tá? Então, para ler todos os índices do vetor, eu preciso de uma estrutura de repetição. Se eu fosse ler só um valor em uma posição, por exemplo, na posição 5, eu não precisava dessa estrutura de repetição, somente do scanf, vetor na posição 4, por exemplo. Então, na posição 4, ia estar guardado o valor que eu digitei. Mas, como eu quero ler o vetor por completo, eu preciso da estrutura de repetição. Próximo. Esse exemplo aqui agora, ele mostra os dados de um vetor já pré-definido, né? Utilizando aqui, então, a inicialização do vetor. Então, eu já tenho pré-definido 5 valores no meu vetor. Então, eu tenho do tipo inteiro, minha variável contadora aí, que vai determinar aqui no for, tá? Tenho meu vetor com 5 posições, e cada posição dele já está preenchida, com 10, 15, 20, 25 e 30, tá? Aí eu vou imprimir cada posição, né? Esse programa aqui, não sei, ele está fazendo o quê? Imprimindo cada valor que está no vetor. Né? Então, por isso, para percorrer cada índice do vetor, eu utilizo uma estrutura for, que vai de 0 até 5, né? E vai com I++ para a próxima, né? Ou seja, para o próximo índice. Então, ele vai imprimir, ou seja, vai imprimir com porcentagem I, né? Então, ele não vai mostrar texto, só vai mostrar o valor, o que tiver no vetor na posição
I. Qual que é essa posição I? A posição da repetição. Se na posição 0 é o quê? 10, então ele vai mostrar 10. Na outra posição vai ser 1, né? Então ele vai voltar para repetir a segunda vez. A segunda vez o I vai ser 1, né? Passou de 0 para 1. Aí ele vai mostrar o 15. Na próxima vez ele vai mostrar o 20. Na outra, 25. E na última, 30. Certo? Aí esse programa que vai imprimir os valores do vetor já pré-definidos, né, inicializados ali em cima. Qualquer dúvida pode interromper, então, vamos para o próximo. Então, a gente viu, então, um exemplo de entrar com dados dentro do vetor, viu um exemplo de mostrar os dados do vetor que já tem os valores pré-definidos, né, inicializados, e agora a gente vai ver um programa que vai entrar com os dados no vetor e também vai imprimir os mesmos, né? Então, a gente tem que ler os valores para o vetor e depois mostrar todos os valores do vetor. Né? Eu iria ficar fazendo printf, né? Vamos supor, se eu quisesse imprimir todo o vetor, eu ia fazer printf, vetor na posição 1, printf, vetor na posição 2, né? Por assim adiante. Não, eu não preciso fazer isso, porque eu vou utilizar um for para percorrer todos os índices, né? Todas as posições para imprimir cada valor que está lá dentro. Então, inicializei, né? Declarei a variável contadora i e o vetor com 5 posições. Então, eu vou percorrer as 5 posições com um vetor somente para ler. Tá? Então, digite o primeiro valor e vou ler o valor. Tá? E vou ler aqui o valor no vetor na posição no índice 0. Na próxima vai ser o índice 1, na outra vai ser o índice 2, até chegar no quinto. E aí a estrutura de repetição é só na falsa e ele vai continuar o programa. Então, com esse primeiro for, eu li o vetor com 5 valores, então o vetor já está preenchido com os valores que eu digitei. Agora, eu preciso de outro for para me mostrar os valores que está dentro lá do for. Então, ele vai percorrer de 0 até 5 e vai imprimir porcentagem i, o vetor, nessa posição da estrutura de repetição. Se começa em 0, então ele vai imprimir o valor que está no índice 0, na segunda repetição ele vai imprimir valor no índice 1, até chegar no índice 5. Então, eu utilizei duas estruturas de repetição. É a mais utilizada, a for, uma para ler os valores, para entrar com os valores no vetor, e outra só para imprimir os valores do vetor. Correto? Alguma dúvida? Se tiver, pode interromper. Agora, então, já que não tem dúvida, a gente vai fazer esse restinho aqui de exercícios, 3 exercícios práticos que a gente vai fazer no DFC++. Deixa eu só, então, passar aqui o exercício. Ô, Luiz Miguel, mesmo esquema de ontem, tá? Tira a print aí e coloca no chat, por favor, do exercício. Ok. Então, a pergunta é o seguinte, lê um vetor de 10 elementos, então, o vetor tem quantas posições? Tem 10 posições, o índice vai de 0 a 9. Né? 10 elementos inteiros e calcular a média de seus elementos. Então, eu vou ler 10 valores inteiros, calcular a média de todos os elementos. Então, para calcular a média, a gente tem que somar todos e dividir pela quantidade. Beleza? Então, eu vou mostrar no vídeo o resultado. Então, vamos lá para o DFC++. Deixa eu só organizar aqui de uma vez. E vou apresentar. Só um spoiler para vocês. Se um vetor é uma série de variáveis do mesmo tipo, uma série de valores do mesmo tipo, e existe o tipo caractere, né, e a gente ainda não aprendeu o tipo string, vocês podem supor que uma string é basicamente um vetor de caracteres, uma série de caracteres um na frente do outro. Só um spoiler, não precisa se preocupar com isso ainda. Tá dando para enxergar aqui que eu estou digitando? Tá dando pra Ô, Luiz, você enxergar. esqueceu de fechar o standard lib ali, ó. Ah, é. Ali.
Mas eu acho que ficaria melhor para quem está no celular aumentar um pouquinho mais. Sim. Quer ver? Vou mudar a apresentação. Só um instante para mudar a apresentação aqui, que eu estou trocando a tela. Que bagunça danada aqui. Então, eu vou mandar isso para cá. Isso para cá. Aí, agora vai dar. Apresentar. Estão vendo aí, deve ser mais. Acho que ficou maior agora, né? Ficou sim. Beleza. Você quer fazer esses dois primeiros exercícios? Eu faço o último, Ludmila? Pode ser. Aí você quer que eu faça aqui ou aí? Já apresentou aqui mesmo? Faz aqui mesmo. Pode ser? Pode ser. Tá. Deixa eu só terminar aqui, retorne 0 e ali o system false. Pode começar. Então, basicamente fala para a gente ler um vetor de 10 elementos inteiros e calcular a média de seus elementos. Então, primeiro a gente tem que declarar as variáveis que a gente vai usar. Basicamente, nesse problema, a gente só vai precisar de um vetor de inteiros, como fala aí. Então, pode ser um vetor de inteiros que é int, a gente primeiro põe o tipo, depois o nome do vetor, então não pode ser qualquer nome, média, e a gente declara aí, depois a gente abre colchetes e põe a quantidade de elementos que a gente vai usar. E a gente vai precisar do laço para dar a variável contadora para a estrutura de repetição que a gente vai usar. Sim, só vou alterar o nome desse vetor para elementos, porque vai dar confusão ali na média. Tô vendo. Sim, sim. Então, vai precisar de uma variável média também. E a média pode ser real, então tem que ser do tipo float ou do tipo double. Então, aí a gente começa o for, ou o while, ou do while, mas o mais usado sempre é o for. Então, o for, aí a gente começa do i sendo 0 até o i sendo 10, que é o tamanho do vetor, e adiciona 1 a cada iteração. Aí a gente lê com scanf, ou a gente primeiro solicita, né, com printf, e logo depois a gente lê com scanf aquele índice, aquele dado número que a pessoa digitar. Mas percebam que nesse caso é desvantajoso usar um vetor. É claro que a gente vai fazer, por causa que o exercício está pedindo. Mas nesse caso é desvantajoso usar um vetor, por causa que eu poderia simplesmente guardar numa variável soma, né? A soma de todos os valores, não precisaria de todos. Agora, se depois eu solicitasse, por exemplo, me fala qual que é qual que é o terceiro elemento, eu não teria como sem usar um vetor. Tá, então a gente já leu o elemento do vetor, a gente vai precisar de um outro for para calcular a média. Então vai precisar de uma variável, ou de uma variável soma, ou de uma variável média, a gente pode usar a mesma variável. Então a gente pode fazer média recebe média mais igual ao valor do elemento, né, ao elemento
o iésimo elemento, né? O elemento Ô, índice. Luiz Miguel, eu acho que aqui a gente vai ter que fazer a soma aqui na leitura de uma vez, né? Não, poderia ser, mas como está falando para a gente iterar pelo vetor, senão a gente não estaria usando o próprio vetor. Ah, sim, entendi. Na posição I. Então, na posição I. Então, nesse caso, a média não seria a média, né? A gente só está somando todos os valores. E depois, logo depois do for, a gente calcular a média como sendo média dividido por 10, por causa que são 10 elementos. Não se esquecendo de lá em cima ter que inicializar a média com 0, por causa que senão vai dar erro, vai inicializar com um valor randômico, não um valor aleatório da memória. E no fim, a gente divide, a gente imprime a variável média. Isso aí. Tem que inicializá-la com 0 lá em cima, a média. Vamos fazer só algumas observações, né? Esse método aqui que a gente fez para utilizar a média, né? A gente não faz assim, não, né? A gente está acostumado a fazer outra forma com duas variáveis, né? Uma para soma e uma para média. Mas é a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, esse é o jeito, se a gente não quiser declarar uma variável float, né? Soma, para guardar toda a soma, para depois calcular a média. Esse aqui já faz tudo de uma vez, né? Ele já soma tudo na média e divide por 10. Né? Mas se eu quisesse, essa seria a primeira forma. Se eu quisesse criar aqui uma variável soma, né, que começaria com 0, seria de outra forma. Vamos só explicar aqui antes. Então, declarei o vetor elementos do tipo inteiro com 10 posições, porque são 10 elementos que a gente quer calcular a média. Meu i, que vai determinar aqui a posição, né, do vetor, e também o índice aqui da estrutura de repetição, né? E a minha variável média começa com 0, do tipo real, né? Porque média pode ter casas decimais. E por que a média está começando com 0 aqui? Porque a média, ela está sendo utilizada também para somar, tá vendo? Então, ela está somando para depois calcular a média. Mas aí, o Luiz Miguel utilizou de uma variável só para, né, diminuir espaço e ficar mais rápido. Né? Então, o média está fazendo a mesma coisa que uma variável soma fazeria e depois calculando a média, apenas atualizando o valor dividindo por 10. Tá? Aí, o primeiro for, para ler todos os 10 elementos do vetor, né? Aí aqui, o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro, quarto e quinto, com porcentagem D, e o I mais 1, para ele pegar de 0 mais 1, primeiro valor, segundo, terceiro, quarto e quinto. Mas nem precisaria disso aqui também, não. Era só colocar aqui, digite o valor e ler o valor na posição E. Depois, um outro for para calcular a soma, né? Então, média vai receber o que eu já tenho média, que seria o que já somou, mais o elemento nessa posição I, que é a posição 0. Então, vai pegar na posição 0, vai somar, na posição 1, vai somar, na posição 2, vai somar, e tudo vai estar somado em média. Para calcular a média, então, na média, por enquanto, só tem a soma. Então, para calcular a média fora de todos os for, e por último, eu calculo a média, que é a soma de tudo, que está em média mesmo, dividido por 10. São 10 elementos, mostrando a média aqui com 2 casas decimais. Beleza? E aí, essa é a primeira forma. Aí vamos supor que eu não queria fazer assim. Eu queria fazer com a soma. Seria outra forma. Não seria somente alterar aqui não, tá? Não seria somente alterar os valores não, tá? Dá certo, né? Mas eu estou utilizando esse for aqui à toa. Se eu estivesse utilizando soma. Se eu só utilizar a média, tá correto do jeito que estava. Mas se eu utilizar uma variável só para somar e uma só para calcular a média, eu não precisaria desse for, tá? Eu ia somar aqui. Soma vai receber os valores que eu estou entrando, né, que já somei, mais o elemento na posição I que eu estou lendo. Então, ele vai pedir o valor, vai ler o valor, e já vai armazenar na soma, né, vai somar todos os índices que eu for lendo. Mas o ponto é, novamente, nesse caso, o vetor não se faz muito necessário, né? Por causa que
é, a gente poderia usar uma variável qualquer ali no caso de elementos i. Então, só para fazer sentido, vamos pôr ali no final, depois desse printf, põe, por exemplo, qual Vamos é, mostrar o vetor, não é só para... muito, pode ser. A Né? gente faz, Pode falar, ok? pode falar. Não. Aí a gente faz o mesmo for lá de cima e a gente executa, a gente escreve o valor de cada elemento. Então, quando a gente precisar desses valores depois, né? No caso de só escrever a média, a gente não vai precisar. Mas, por exemplo, se você estiver fazendo um sistema para uma escola, por exemplo, ela não quer só a média dos alunos, ela quer a média e quer as notas dos alunos que eles tiveram em cada etapa lá. Então, você vai precisar guardar a média de cada você vai precisar guardar a nota de cada um e depois calcular a média. Então, faz sentido, em alguns casos, usar vetores e não variáveis sozinhas, né? Então, é isso. Pode falar que você ia falar. Então, eu só alterei aqui, então, né? Se eu quisesse utilizar uma variável soma, então ela tinha que começar com zero e a média, né? E eu somar aqui, junto com a leitura, todos os valores, calcular a média com a soma de todos e dividir por 10, né? Aí a média é a média. Né? Como o Luiz Miguel falou, isso aqui não seria muito prático em vetor, a gente já sabe fazer isso aí em estrutura de repetição, que seria, né, não precisaria guardar todos os valores, e sim, em uma variável só, somar todos e mostrar lá a média. Né? Mas, para fazer sentido isso aqui no vetor, a gente vai mostrar todos os índices, né, todos os valores que estão no vetor em cada índice, para fazer sentido o vetor aqui nesse exercício. Então, eu utilizei o outro for para percorrer todos os índices do vetor até 10, e vou mostrar cada elemento aqui na posição 0, 1, 2, 3, até chegar em 10, né, com porcentagem D, que é onde vai ficar o número, e um espaço, para não ficar todos os números agarrados. Tá? Só... Não, vai ser isso aqui mesmo. F11, então, para executar. Deixa eu só salvar. Teste.c. Deixa eu... Aqui ele me deu um erro. Soma não foi declarado nessa primeira função. Por causa que você pôs um ponto e vírgula. Né? Sim. Oh, meu Deus, é a vírgula. E aqui, no final, ponto e vírgula. Tá? Executou aqui. Tá, então, digite o valor. Ele vai fazer isso aqui 10 vezes, já vai somar ali escondido, né? Então, vou digitar 2, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 5 e 10. 6, ali. Então, a média tá tudo agarrado, né? Então, vamos supor que a média, com duas casas decimais, estou terminando em 40. Então, a gente aqui tem que colocar, então, barra N, né? Aqui no final. Barra N. Então, digite o valor. Eu vou digitar 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6. Uma doideira que eu fiz ali. Só para vocês entenderem, já vai digitar direito. Valor 2, 2, 2, 2, 8, 5, 6, 2, 3 e 1. Então, a média é 3,30, né? Somou tudo, dividiu por 10, deu 3,30. E cada valor ele me mostrou, 2, 2, 2, 2, 8, 5, 6, 2, 3 e 1. Tá vendo? Ele armazenou, se eu quiser consultar cada valor em cada índice, eu tenho valor, tá vendo? Eu não perdi todos os valores. Se eu não tivesse utilizado o vetor e fosse mostrar aqui, ó, aqui nesse printf, o valor que tivesse aqui em elementos, se fosse uma variável, ele ia mostrar só o último valor, que era 1. Ele perdeu todos os outros valores, porque a variável só guarda um valor por vez. Né? Então, o vetor a gente utiliza para isso, para guardar vários valores em, vamos supor, uma variável só, né? Uma ficha só. Então, agora, todo mundo entendeu esse exercício? Podemos passar para o próximo?
Acho que sim, né? Se tiver alguma dúvida, pode interromper. Tá. O próximo exercício, então. Ler um vetor de 20 elementos numéricos positivos e encontrar o maior barra menor de todos. Mostrar na tela o resultado, né? Ou seja, mostrar o maior valor e o menor entre os 20 elementos do vetor. Aí o Luiz Miguel vai resolver esse conceito também, para eu resolver o último e a gente encerrar a aula, tá? Você conseguiu tirar a print, Luiz Miguel? Não. Não, desculpa. Pronto, peguei. Coloca aí no chat e pode começar a explicação. Então, o mesmo de antes, ler um vetor de 20 números, de 20 elementos numéricos positivos e encontrar o maior ou menor de todos. A mesma coisa na parte de ler. E mostrar na tela o resultado. Bom, basicamente, a gente precisa 20 elementos numéricos. Não fala se é real ou não, a gente vai por padrão float ali. E vai declarar as variáveis menor e maior. E a variável i, que é a variável contadora, ela pode ser inteira ou pode ser de caractere. Aí a gente começa, né, com o i sendo 0 e indo até 20, né, por causa que são 20 elementos, e somando o i a cada laço. Então a gente lê o primeiro, a gente lê o valor, né, solicita o valor e lê o valor. Como a gente está usando vetores, a gente vai primeiro ler tudo para depois ver qual que é o menor e qual que é o maior. Então, para não ser inútil usar o vetor. Então, a gente já leu tudo, aí agora num outro for, a gente vai fazer o mesmo for, né? Só que a gente vai determinar qual que é o menor, qual que é o maior. Primeiro a gente tem que fazer se um if, né? Testando se o i é igual a zero. Se o i é igual a zero, aí o menor e o maior recebem o valor do elemento i, do elemento zero. Maior ou menor recebe elementos i, né? Não, o contrário. Se o i é igual a zero, o maior recebe o elementos i e o menor recebe elementos i também. Por que isso? Por que isso? Porque se o i é igual a zero, né? Se é o primeiro elemento, o primeiro valor que a gente leu da lista, aquele primeiro valor é o menor e é o maior também. Na verdade, se i é igual a zero, se i é igual a zero, aí maior recebe elementos i, fica muito difícil de falar. Mas basicamente se o i for igual a zero, né, se a gente está pegando o primeiro elemento, aí aquele é tanto o menor quanto o maior elemento. Aí a gente põe um senão e aí a gente testa se o elemento i é maior do que o maior ou se ele é menor do que o menor. Então, aí a gente pode determinar qual que é o maior e qual que é o menor. Se o elemento z é maior do que o maior, aí o maior vai ser atualizado. Agora, se ele é menor do que o menor vai ser atualizado. No caso lá de cima, no primeiro, se i é igual a zero. Não, exatamente. Então, nesse ponto, depois desse fora, a gente já determinou qual que é o maior e qual que é o menor.
Aí fala no final da questão, fala para mostrar na tela o resultado. Então, basicamente, é só escrever. O menor valor é o menor e o maior valor é o maior. Então, isso já, como a gente já tem essas variáveis com esses valores, é só escrever o valor das variáveis. Alguma dúvida? Ficou meio confuso naquela parte ali, se vocês não entenderam aquela parte do o segundo for, podem falar. Deu para entender certinho? Sim, né? E como tudo em programação tem várias formas de fazer, né? Então, do jeito que eles pensarem Exatamente. em fazer, eles podem conseguir fazer. Tá? Igual eu estou Exatamente. pensando em outra forma de fazer também pode dar certo. Né? Então, Exatamente. a gente pode. Não preciso fazer aqui 20 vezes, vamos fazer 5 vezes e 5 vezes. Vamos executar. De valor 2, 5, 6, 3 e 1. O menor é 1 e o maior é 6. Né? E como tem um monte de casa decimal, eu posso colocar aqui, ó, ponto 0, ponto 1, né? Para pegar pelo menos uma casa decimal, que alguns podem ter. Ali no caso não tinha, mas quando a gente digitar algum com casa decimal, ele pega. Como, por exemplo, 2.1, 2, 5, 8 e 10. Então, menor é 2, né, porque 2.1 é maior que 2, e maior é 10. Beleza? Aí aqui, gente, ó, deixa eu só... Aí, como a gente tem tudo, né, outras formas de fazer, a gente podia fazer o seguinte, né, como isso aqui ficou um pouco, né, para quem está iniciando agora na programação, pode estar ficando um pouco confuso, isso aqui. Então, vamos comentar isso aqui, ó, abrindo assim, fechando assim. Então, isso aqui está comentado, isso não está sendo executado, tá? Vamos fazer de outra forma que podia ser feito, né? Eu podia comparar o seguinte, né? Vamos comparar o quê? Dessa forma, a gente já fez, né? Da outra forma, daria certo. Mas se eu quisesse fazer de uma forma mais simples, seria dessa outra forma aqui, tá? Então, são duas formas de resolver. Para me calcular o maior valor entre eles, eu tenho que começar o meu maior com 0. Para quê? Para o primeiro valor que eu entrar no vetor, ele tem que ser o maior. Certo? Porque eu vou comparar, tipo, se eu entrar com 5, 5 é maior do que 0. Então, 5 já começa sendo maior. Tá? Da mesma forma para menor. Menor tem que ser um número muito grande. Por quê? Porque o primeiro valor que eu comparar com menor, ele vai ser menor. Entendeu? Então, se eu entrar com o valor 2, por exemplo, na primeira vez, 2 é menor que 9.999? Então menor passa a ser 2. Vamos fazer isso que eu estou falando aqui, então? Então, se o elementos nessa posição I for igual, quer dizer, for maior do que tem em maior, então, vai receber esse elemento, tá? Na posição I, que é o que a gente está especificando qual elemento que é. Se não, se a gente vai verificar o quê? Volto parênteses, vou verificar o quê? Se o elemento na posição I, ele é menor do que tem menor. Então, menor vai receber o elementos na posição I. Tranquilo? Viu como é que é um pouco mais simples assim, né? Mas aí eu tenho que inicializar a minha variável aqui em cima. Mas as duas formas dão certo. Aqui eu utilizei na primeira outro for, outro se, aqui eu só utilizei 2. Vamos excluir isso aqui só para ficar mais limpo, para vocês entenderem. Então, eu estou percorrendo o vetor de novo, com 5 posições, né? E as outras 15 que eu armazenei aqui, né, que era 20, tá ficando com valores aleatórios. Então, eu tenho que atualizar aqui para 5 também. Ele vai verificar se esse elemento em cada posição, na posição 0, ele é maior do que o número que tem maior. Se for maior, vai receber esse elemento. Então, se não, se esse elemento que eu estou verificando aqui nessa posição 0, ou na posição 1, 2, 3, 4, 5, se ele é menor do que tem na variável menor. Então, menor vai receber esse valor. Certo? Tem que ser se não se, tá? Porque senão ele executa os dois juntos. Ou é um ou outro. Aí que ele vai mostrar o menor e o maior. Vamos executar.
Digite o valor 2, 5, 6, 11 e 16. Então, o menor valor, ele começou, né, dar um erro ali, vamos explicar por quê, e o maior foi 16. Nenhum valor se tornou menor. Ele continuou como sendo 9.999. Então, menor ali, É por causa que tem o else ali. sim, Não errado. deveria ter um else. Né, me confundi, então. Então, eu tenho que ter dois ifs, né? Um não interligado com o outro. Então, se o elemento for maior que tem maior, maior recebe esse elemento. Se o elemento for maior, for menor do que tem menor, menor recebe esse elemento, né? Vamos testar de novo. Tá acabando a aula, tá, gente? Rapidinho. Vai ser 2, 5, 6, 8 e 11. Menor é 2 e maior é 11. Tá? Aqui, né? A gente vai... Como já passou do horário, né? 19 e 14, a gente vai... Quem não quiser continuar assistindo a aula, pode sair, tá? A gente acabou a aula, só que a gente tem mais um exercício para fazer, né? Quem quiser sair e ver a gravação desse exercício depois, pode ficar à vontade, tá? Só para aqui ficar gravado e a gente não precisar voltar aqui nesse exercício que vai estar lá no exercício para vocês fazerem. Então, o exercício é o menor em posição, né? Lá do LVP. Então, eu vou apresentar lá no LVP. Quem quiser, né, sair e ver a gravação depois, pode ficar à vontade, tá? Só para ficar gravado aqui. Então, aqui no LVP, vetores. Está aparecendo aí o LVP? Eu vou por aqui. Tá aparecendo. Sim. Então, menor posição. Faça um programa que leia um valor n. Este n será o tamanho do vetor. Então, aqui no índice, ó, no tamanho, que a gente colocou 10, 20, 100 ali, por exemplo, vai ser o valor de n. Então, a gente tem que ler esse n e colocar aqui dentro. A seguir, leia cada um dos valores x, encontre o menor elemento deste vetor e a sua posição dentro do vetor, mostrando esta informação. Então, a primeira linha de entrada contém um número inteiro, indicando o número de elementos que deverão ser lidos em seguida para o vetor x com o tamanho n, que a gente não sabe, né, depende da entrada. A segunda linha contém cada um dos n valores separados por um espaço. Saída. A primeira linha apresenta uma mensagem menor valor, seguida de um espaço e do menor valor lido da entrada. A segunda linha apresenta a mensagem posição, seguida de um espaço e o valor, né, e a posição do vetor, no qual se encontra o menor valor lido. Lembrando que o vetor inicia na posição 0. Tá? Então, se aqui, por exemplo, então, aqui nesse exemplo, ó, o valor do tamanho do vetor é 10, então ele tem que ir até 10, tem 10 menores, né, 10 posições. Então, ele vai de 0 a 9. Né? Então, se o menor valor, por exemplo, for o menos 5 aqui, ó, como ele é aqui, ele mostra o menor valor menos 5, a posição é 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, a posição é 4. Vamos resolver esse exercício? Aqui, deixa eu compartilhar. Ali. Tá aparecendo aí o dashboard. Eu vou até utilizar esse mesmo que a gente já fez aqui, porque ele está fazendo menor, né? Está calculando menor, então não preciso escrever a mesma coisa. É só tiro maior aqui. O elementos lá, ele pediu n, então elementos vai ser com n, e continua. Né? Então, a primeira linha de entrada tem que imprimir, né? Tem que entrar com ele, com o valor do n, então, porcentagem de endereçamento para n. Eu não preciso de um printf pedindo digite tamanho de vetor, porque o LVP não aceita isso. Ele pressupõe que a gente já sabe o valor que a gente vai entrar primeiro, conforme ele descreveu na descrição do exercício. Então, primeiro, entra o tamanho do vetor. Né? Então, com esse n, eu vou ter que criar ele aqui também como inteiro, né, que é o tamanho inteiro. E aí eu vou ter que ir até 5, ou até n. Então, eu vou ter que ir até n, que é o tamanho do vetor. Então, eu vou trocar aqui para até n, certo? Já vou tirar aqui esse printf mostrando... Não, vou tirar, deixa eu... Tá ali n, então ele vai ir até n, que é o tamanho do vetor, e ele vai fazer o quê? Cada entrada a seguir,
ele vai entrar com um valor. Então, não precisa desse printf, porque ele não aceita, só com scanf, são valores inteiros. Deixa eu ver. Sim, são valores inteiros. Então, eu vou só ler o valor aqui, só que aqui porcentagem D, e elementos, então, vai ter que ser do tipo inteiro. E menor também vai ser inteiro, então não tem fluxo. Certo? Porcentagem D, aqui, para entrar com cada elemento, até chegar no final do tamanho que a gente determinou aqui na primeira entrada. Né? Então, ele vai ler aqui os 10 valores. E aí eu tenho que verificar o quê? Vou fazer outro for para verificar o menor. Então, aqui eu vou deixar só essa verificação do menor, para ver se esse elemento da posição I ele é menor do que tem menor, então o menor vai receber esse valor nessa posição. E aí eu já posso mostrar o menor. Só que o texto que ele quer que mostre lá é menor, valor, 2 pontos, um espaço, tem aqui o número, ele não determina quantas casas, né, não tem casas decimais, que é a porcentagem D, e aqui eu vou deixar um barra N, isso, menor valor, vai ficar aqui. Aí a segunda linha é a posição. Vou colocar aqui o texto que ele quer, do jeito que ele quer, posição, 2 pontos, um espaço, porcentagem D, que não tem casas decimais, e um barra N. E aqui vai ficar o I, mas eu vou mostrar aqui, explicar. Então, eu calculei o menor, e se esse menor, então, ó, eu vou criar uma variável aqui, do tipo inteiro, que vai fazer o seguinte, ele vai pegar a posição. Então, posição. Aqui eu vou mostrar posição. E aqui, ó, quando eu for ver o menor valor, o último menor vai ser o... Menor vai ter que, então, né, o menor valor, né? Esse negócio aqui, essa estrutura condicional vai pegar o menor valor. Então, posição vai receber essa qual foi a posição? Se é a 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui que a gente pega a posição. Né? Se ele for menor, eu pego a posição dele, do menor aqui. Né? Então, ele vai pegar o quê? Vai pegar o I, que é o índice da repetição. Se ele, no primeiro exemplo lá, foi 10, se o meu menor valor foi o menos 5, o Oi falou lá, a posição é 4. Né? Foi na quarta repetição e no quarto índice do I. Beleza? Executando aqui. Vou mostrar para vocês aí. Então, ele não pede lá, digite um valor, digite outro, porque ele supõe que você já sabe, né, o que deve ser entrado. Né? Na ordem lá. Então, eu vou compartilhar a tela do Moodle para a gente ver os exemplos e a gente poder entrar ali com eles. Estão vendo os exemplos aí? Só que Sim. vocês estão vendo a tela de execução? Não. Não, a tela do navegador. Sim, então vamos trocar a tela toda. Agora acho que vocês vão ver, né? Tá vendo? Sim. Beleza. Então, a primeira entrada é 10, vamos lá. 10, Enter. Agora eu vou separar as aliadas por espaço para ficar na mesma ordem que ele me mostrou ali. 1, 2, 3, 4, menos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ele não deixa eu digitar mais, porque o tamanho do vetor é 10. Se eu digitar, ele vai dar, né, ele nem vai guardar o valor. Então, o menor valor menos 5 e a posição é 4. Executando de novo. Na outra ali, vamos supor que é 5. Então, 5, então ele vai pedir 5 valores para entrar no vetor. 5, 10, 15, 20 e 25. O maior é 20. Menor valor é 5 e a posição é 0. Porque o índice a gente começa com 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o menor é 0, não 1. Tá? Por isso que a minha estrutura de repetição começa em 0 lá, igual a gente mostrou. Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos encerrar a aula? Deixa eu só voltar aqui.
Essa aula ficou um pouco longa, mas é porque precisava falar de tudo, né? E esse exercício, por último, ele vai ser cobrado no LVP para vocês fazerem, não. Tá aparecendo no slide ainda? Tá, né? Tá. Sim. Beleza. Então, a próxima aula a gente vai ver matrizes, que é uma continuação do vetor, tá? Então, não falte na próxima aula. Se tiver alguma dúvida, pode falar no fórum de dúvidas ou encaminhar para a gente ir no chat ou pela voz. Se não tem mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar nossa aula e eu espero vocês na próxima terça-feira para a gente aprender matriz. Um abraço e até mais.